Oi pessoal, boa noite. Eu me chamo Matheus Salles, sou mentor de desenvolvimento iOS aqui no projeto Novos Negócios em Tecnologia. E eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre um tema extremamente importante aí no contexto de desenvolvimento, que é injeção de dependência. E aí a gente vai estar falando, né, inevitavelmente, sobre o alto acoplamento e o baixo acoplamento. Mas antes, gente, eu queria dar um overview aqui super, hiper, mega rápido sobre a minha trajetória profissional, beleza? Eu comecei ali em 2018, 2019 no Apple Developer Academy. Em 2020 eu entrei na Mercadap, né? E lá foi uma experiência super interessante. Eu trabalhei como desenvolvedor iOS, no setor comercial, sucesso do cliente e até no atendimento do cliente também. Em 2021 foi a minha graduação em engenharia de computação no Instituto Federal. 2021 também ingressei como desenvolvedor iOS na Petlove. 2020, caramba, aconteceu muita coisa em 2021. Em 2021 entrei como desenvolvedor iOS no PicPay. 2022 eu entrei como desenvolvedor iOS na XP. E em 2022 também mentor iOS aqui no projeto Novos Negócios em Tecnologia. E essas duas últimas experiências, né, são as que eu me encontro até agora. E aí, gente, aqui um pouco da nossa agenda, tá? A gente vai falar um pouco sobre o alto acoplamento, baixo acoplamento, né? Eu vou contextualizar isso utilizando classes, certo? Eu vou falar um pouco sobre os benefícios do baixo acoplamento e também, né, tem aí um slide surpresa de próximos passos. Pessoal, eu vou utilizar aqui uma analogia para falar sobre o alto acoplamento, tá? E aí eu trago esse carregador aqui antigão, né? Quem lembra dele? E por que esse cara aí, gente, esse carregador, eu utilizei ele, por exemplo, de alto acoplamento? Porque a fonte, né, ela é fortemente acoplada ao cabo, né? Então, se eu tiver eventualmente algum problema no meu cabo, eu vou ter ali, né, a minha fonte ela vai ter algum efeito colateral, né? Vou precisar cortar o cabo, vou ter que fazer alguma emenda, né? Talvez essa emenda dê algum problema, né? Então isso está muito fixo, né? Muito acoplado. E o contrário também é verdade, né? Se eu tiver um problema no meu cabo, né, essa troca de cabo vai gerar algum efeito colateral na fonte. E se eu tiver um problema na fonte, essa troca de fonte pode gerar algum efeito colateral, algum problema no cabo, né? Então isso é um exemplo de alto acoplamento. Um exemplo de baixo acoplamento que eu trago aqui, pessoal, hoje, né, é um carregador também, certo? Só que um carregador um pouco mais moderno, certo? E aí, gente, esse carregador aqui, ele é fracamente acoplado, né? A fonte, ela é fracamente acoplada, né, ao cabo. E isso acontece, né, por conta da interface comum que eles têm, que é o USB-C, certo? E aí, por que é fracamente acoplado, Matheus? Porque é o seguinte, se eu tiver algum problema no meu cabo, eu posso facilmente, né, substituir esse cabo, né, só descartando o cabo, e aí eu consigo conectar na mesma fonte, né, por conta dessa interface comum. E se a fonte der problema, né, mesma coisa, né, eu consigo descartar a minha fonte, comprar uma fonte nova e consigo utilizar o meu cabo normalmente, né. Então isso representa aqui para nós, né, o baixo acoplamento. Em um, né, é rígido, eu causo efeito colateral no outro, né, é muito fácil de trocar uma coisa por outra. E aí, galera, eu vou contextualizar isso agora aqui com classes, certo? Então, eu tenho aqui uma classe A, né, que ela depende de uma classe B, certo? Então, aqui está altamente acoplado, por quê? Porque, eventualmente, né, se a minha classe B ela tiver ali algum tipo de mudança, né, essa mudança pode fazer com que a classe A ela quebre, né, por algum motivo. E aí, principalmente, né, se eu modificar as funções que a minha classe, se eu modificar, né, as funções que a minha classe A consome da minha classe B, certo? E aí, só para ressaltar, gente, uma classe concreta conhece a outra classe concreta, tá? E aí, né, como que eu faço, como que utilizando esse exemplo, né, eu converto, né, um alto acoplamento em um baixo acoplamento? Assim como no exemplo lúdico ali entre os carregadores, né, que no baixo acoplamento eu tinha uma interface comum, que era o USB-C, aqui é a mesma coisa, né? Para tornar essas classes, né, fracamente acopladas uma na outra, eu tenho que colocar entre elas uma interface, né? E aí interface, em algumas linguagens, né, conhecida como classe abstrata, no Swift, né, são os nossos protocolos, tá? E aí eles possibilitam, né, esse baixo acoplamento, beleza? Entre as classes. E aí eu consigo, né, facilmente ali mudar a minha instância concreta da classe B, por exemplo, contanto, né, que ela respeite toda a interface, toda a abstração definida
aqui, né, nesse protocolo aqui, no caso específico de Swift, beleza? Então, isso aqui, né, é o baixo acoplamento aqui, trazendo para as nossas classes. Basicamente, colocar uma interface entre as classes, né, para que elas fiquem fracamente acopladas uma à outra. E aí, galera, eu comecei lá atrás falando que essa aula seria sobre injeção de dependência, e aí eu passei a aula toda basicamente falando sobre alto acoplamento e baixo acoplamento, né? Mas basicamente, gente, isso, né, tem uma explicação, porque o conceito, né, de injeção de dependência, ele permite, né, que eu tenha um baixo acoplamento no meu sistema, né, na minha aplicação. E quais são os benefícios, né, por exemplo, que esse baixo acoplamento ele traz para a gente? Uma ligação tardia, né, significa que eu posso mudar serviços, eu posso mudar classes concretas em tempo de compilação, beleza? Extensibilidade, então eu consigo estender o meu código, né, com muito mais facilidade, compor, utilizar padrões de projeto, né, com muito mais facilidade. Eu posso paralelizar o desenvolvimento, né, então eu posso criar uma interface ali, né, um protocolo, e aí uma pessoa desenvolvedora cria uma classe concreta que vai conformar com esse protocolo e outra pessoa desenvolvedora que cria outra classe concreta, né? Que podem ser serviços, né, diferentes, né? De repente, um serviço ele vai consumir de uma API, de um back-end, e o outro serviço ele vai consumir de um database ou algo nesse formato, né? Por exemplo. E aí, gente, aqui tem outras vantagens, né? Que é a manutenibilidade. Então, eu consigo ter um grau muito elevado, né, de manutenção no meu software, então eu consigo ali, de repente eu estou utilizando ali uma estrutura específica, né, para fazer requisição HTTP. Só que por algum motivo, né, eu quero mudar essa estrutura, eu quero utilizar ali outra dependência, né, outras classes para fazer essa requisição. Se eu tiver um software com acoplamento baixo, estiver usando direitinho injeção de dependência e modularização, eu consigo fazer isso, né, sem muitos danos e sem quebrar todas as telas da minha aplicação, né? Basta eu criar ali, né, uma nova classe concreta que vai conformar com aquela abstração que eu defini. Então eu consigo, né, mudar, né, essa manutenibilidade do meu software, consigo fazer, né, essa manutenibilidade do meu software de forma muito efetiva, beleza? E o outro ponto também, gente, é a testabilidade, né? Então eu consigo testar ali o meu software, né, de forma unitária, né, utilizando interface, utilizando injeção de dependência, porque eu consigo, né, criar os famosos dublês de teste, né? Então posso ir lá, criar um spy, criar um stub, criar um mock, ou algo que faça mais sentido ali para o meu contexto, e aí eu consigo criar, né, eu consigo testar aquela classe, né, unitariamente, e aí automatizar esse processo de teste que é muito moroso e é totalmente inviável, né, de ser feito de forma manual, além de dar uma confiabilidade maior para o meu sistema, para o meu software, beleza? Então, gente, aqui, né, para fechar com chave de ouro, o slide de próximos passos, né, essa aula foi uma aula bem introdutória, né, a gente falou aqui sobre, entre aspas, um pouquinho de injeção de dependência, mas mais especificamente sobre autoacoplamento e baixo acoplamento, mas a grande novidade aqui é que essa aula vai ser a primeira de uma série de aulas que eu vou estar gravando, né, para o nosso canal no YouTube do NNT sobre injeção de dependência. Eu vou construir um aplicativo iOS junto com vocês e vou mostrar na prática todos os benefícios de ter um sistema com um acoplamento baixo, beleza? Então, é um conhecimento extremamente valioso e muito importante para você que quer ter um app sensacional e que tenha, né, uma escala significativa e que você consiga também, né, desenvolver funcionalidades de forma rápida e aí ter um time to market adequado, beleza? Gente, esse é o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Muitíssimo obrigado, né, pela audiência, e eu só queria fazer um pedido, tá? Sigam nossas redes sociais aí do projeto Novos Negócios em Tecnologia. Nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Instagram e no YouTube também, beleza? Vai estar saindo aí um material sensacional para vocês. Um abraço, turma. Valeu!